Já está aqui nos estúdios da Top FM o Silvio Mota. O Silvio, que ele é professor de filosofia aqui na Top FM. Ele tem um momento aí, né, um Pensando Melhor, que sempre ele dá umas pitadas de filosofia para você sempre pensar melhor o seu mundo, o seu dia a dia. E hoje o assunto que nós escolhemos para conversar aqui é ética. Por que o brasileiro fala tanto em ética na teoria, mas ele faz diferente na prática, né, Silvio? A gente tem visto nesses últimos meses uma série de acontecimentos envolvendo políticos, frigoríficos, empresários do setor aí, né, de carne no Brasil, com a Operação Carne Fraca, assustou muita gente, né, por essa falta de consideração com o consumidor em detrimento ao lucro. Você acha que isso está diretamente ligado à ética? Por que a gente começa nosso papo para a gente definir um pouquinho, né, o que é ética, afinal de contas? Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. Sim, tem tudo a ver com ética. Justamente a ética é uma parte do estudo da filosofia que já há mais de 2.500 anos tem essa preocupação. É esse esforço humano pela busca de princípios, de critérios racionais para nortear o comportamento humano em sociedade, já que a gente sabe que sem regras é impossível uma convivência harmoniosa, pacífica entre as pessoas. Então, a ética é essa busca desses critérios que nos ajudem a viver melhor em sociedade. As pessoas sempre, quando falam em ética, também costumam confundir muito com a moral. Ética e moral têm relações diferentes, né? O que, por exemplo, vem a ser a moral? Sim, então, a moral, ela é bastante estudada dentro da filosofia, dentro do campo da ética, tanto que nas próprias faculdades, antigamente, a ética era chamada filosofia moral. Né? Mas existe, tecnicamente falando, uma diferença fundamental. A moral, ela exige uma autoridade que estabeleça um conjunto de regras para as pessoas. E as pessoas vão aderir a essas regras, normalmente, conscientemente, e às vezes não, às vezes até pela própria pressão do meio elas aderem a essas regras. Já a ética, ela busca essas regras, esse conjunto de regras, a partir de um outro critério que não é a autoridade, mas sim a razão humana, a própria racionalidade humana. Ou seja, nós não vamos atrás de uma pessoa, de um profeta, de um líder que vai nos dizer o que nós temos que fazer. Nós vamos buscar juntos, através do diálogo, a busca desses critérios para que a gente viva melhor em sociedade. Pois é, isso mesmo. Então tem uma relação aí, está muito mais ligada à questão da sociedade onde a pessoa vive, né? A questão da moral, né? Sim, tanto a ética quanto a moral se voltam para regras de comportamento social. É a minha relação com o outro que está em jogo. A moral surgiu justamente para disciplinar as relações minhas com a sociedade. Então, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então, essas regras que nós conhecemos muito bem pela nossa cultura judaica, hebraico-cristã, elas são um exemplo de uma moral que foi instituída por uma autoridade. Essa autoridade seria Deus através dos seus profetas. Certo, é isso mesmo. Já quando surgiu a filosofia, mudou um pouco a visão do homem. O homem passa a pensar que esses critérios têm que ser estabelecidos pelo próprio homem, mas através de uma racionalidade, de um estudo desses critérios. Então há uma diferença. Definidos o que é moral e ética, vamos aí aprofundar um pouco mais a nossa conversa. Ô, Silvio, quando a gente olha para o cenário político brasileiro e mais especificamente lá em Brasília, né, onde estão os nossos representantes nacionais, a gente fica um pouco estarrecido com as decisões que são tomadas, os discursos e as ações daqueles que deveriam nos representar. Muita gente bate no peito dizendo que são éticos, mas os atos dessas pessoas estão totalmente contrários às suas ações. Dá para entender o modo de atuação? Vamos começar com a classe política. Por que eles agem fora da lei dentro de um universo onde a lei deveria ser respeitada? Então, isso tem a ver com essa mudança de percepção do que é ético e do que não é.
Veja só como a ética é uma coisa interessante. Há alguns anos atrás, no século XX, início do século XX, o desmatamento, por exemplo, ele era considerado eticamente tolerável. Então, uma pessoa que praticasse o desmatamento era bem vista pela sociedade. Era uma pessoa que estava trazendo progresso emprego, estava trazendo riquezas para a sociedade. Certo. Um outro exemplo também muito interessante é o das reservas indígenas, que foram surgindo principalmente no início do século XX. A criação de reservas indígenas para aculturar o indígena eram bem vistas porque se acreditava que daquela maneira estava se evitando a extinção das poucas comunidades que restaram. Contudo, a gente percebe que com o passar dos anos vai se mudando a visão, né, do que seria ético e do que não seria. A ética não é uma coisa estática, ela evolui com o ser humano. Então, o que acontece dentro da classe política? Nós temos uma ética diferente daquela que nós deveríamos estar praticando hoje em dia. Então, aquilo que era ético ao político fazer há 100 anos atrás, hoje já não é mais tolerável, né? Só que essas pessoas ainda estão vivendo num outro paradigma. Num paradigma onde, em primeiro lugar, ele tem que pensar na família dele, no pequeno grupo de amigos dele e, por último, ele vai pensar na sociedade como um todo. Então, essa visão está ultrapassada. Nós não conseguimos mais conviver com esse tipo de pensamento. Porém, o que acontece na hora, às vezes, do voto, nós acabamos elegendo pessoas que ainda têm esse paradigma, que ainda têm essa mentalidade. E você estava dizendo, a gente estava conversando antes de começar aqui a nossa entrevista, que essa questão, quem deveria e que tem o poder de mudar é o cidadão através do voto, não colocando gente dessa estirpe lá em Brasília e no estado e aqui na cidade também. Mas você estava falando que era uma coisa automática, é um mecanismo ali que a pessoa às vezes não para muito para pensar, vou votar nesse porque é esse que fala, esse que está sempre na televisão. Há uma identificação entre o eleitor e aquele em que ele está votando. Essa identificação, a psicologia explica melhor, a sociologia explica melhor. Existe uma identificação até inconsciente entre aquele que está votando e o eleito. Ele de alguma forma é um espelho, né, daquele que está votando. Então a sociedade, não adianta ela reclamar, ela querer mudanças, se o paradigma que ela carrega dentro de si, né, é individualista. Então ela acaba elegendo pessoas individualistas, pessoas que vão pensar também dessa forma distorcida, desatualizada, ultrapassada. E depois a gente se espanta, nossa, mas como pode ter tanto bandido lá no Congresso Nacional? Como que é possível as pessoas, com toda a informação disponível, elas elegerem e reelegerem sucessivas vezes as mesmas pessoas corruptas? Né? É por causa desse alto grau de identificação que o eleitor tem com essa mentalidade individualista. Então acaba sendo um reflexo, acabamos nos traindo a nós mesmos. A gente assistiu nessa eleição do ano passado para prefeitos das cidades da região, parece um movimento, né? Vamos ter que analisar daqui para frente, mas muitas cidades da região, da onde a Top FM é sintonizada, tiveram mudanças de governo, né? Muitos candidatos que concorriam, inclusive, à reeleição ou que colocaram o seu candidato à sucessão, não conseguiram se reeleger. Aqui em Bauru aconteceu isso, Agudos aconteceu, Marília aconteceu isso, Lençóis, pode ser várias cidades. Acho que na nossa região aqui, poucas cidades, que eu me lembro de uma cidade de grande expressão, foi Botucatu, que reelegeu o prefeito, que reelegeu o candidato indicado pelo prefeito, mas do resto foi uma mudança. Você dá para entender que a população, um pouco do que aconteceu, só fazendo um comentário, lá nos Estados Unidos, não é verdade? Com a eleição do Donald Trump. Você acha que isso é um sintoma de que as pessoas querem mudança e aí elas tentam, né, no novo candidato, na nova candidata, para representar aí uma mudança no cenário? Certamente, existe um anseio pela mudança. O problema é que nós geralmente esperamos que a mudança parta do outro. Ou seja, nós queremos que alguém venha e nos salve da nossa situação, do nosso problema. O problema está justamente em que a gente quer primeiro que o mundo mude para depois a gente mudar. Isso acontece dentro de casa, isso acontece na escola. A gente quer que a esposa mude primeiro, a gente quer que o marido mude primeiro, a gente quer que o político, o governo mude primeiro, para depois a gente começar a mudar o nosso comportamento também. Então nós ficamos esperando que o outro venha
a salvar a nossa situação. Então o anseio pela mudança é válido, é importante, importantíssimo nós estarmos fazendo essa renovação. Mas isso não é suficiente, a gente vê que não é suficiente. Porque se a mudança também não partir de nós, do nosso comportamento, da nossa forma de nos relacionar com as outras pessoas em sociedade, a situação tende a se perpetuar e às vezes até a piorar, né? Então não adianta a gente trocar apenas a roupa. Se nós continuamos sujos, né, e trocamos a roupa, o que acontece? Rapidamente a nossa roupa se contamina com aquela sujeira que está em nós. E a gente vai dizer, não, o problema é a roupa, e troca de roupa de novo. Daqui a pouco troca a camisa azul pela vermelha, troca a vermelha pela azul. Pois é. E o problema continua, né? Não tem, bela ilustração mesmo, né? O Silvio, essa questão política, essa questão da falta de ética não atinge somente os políticos, né? O que a gente tem visto aí nas últimas semanas são empresários também com atitudes questionáveis em nome do lucro, né? Do poder econômico. Será que vale tudo em favor do lucro? Pois é uma pergunta que a gente tem que se fazer, é uma pergunta importantíssima, porque no nosso dia a dia, como que a gente está se comportando? Se a gente elege o lucro como nosso valor maior, então a nossa atitude está coerente, ou seja, eu vou lá, adultero a carne, adultero os prazos de vencimento, e eu vou me sentir minimamente incomodado com isso, porque o lucro se transformou no meu critério moral, no meu critério ético também. Agora, nós moramos num país notadamente cristão, digamos assim. A maior parte da população adota os princípios cristãos. Os políticos, se você for fazer uma pesquisa, em torno de 90% se dizem cristãos. Tem até partido social cristão, partido para lá e para cá, né? Mesmo aqueles partidos de linha marxista, você vai perguntar para o candidato, ele diz que acredita em Deus, né? É engraçado isso, mas a gente vê acontecendo. De qualquer forma, o que nós percebemos? Que embora a gente se identifique como cristão, o povo brasileiro em geral, os políticos em geral, quais são os princípios cristãos que nós estamos seguindo, né? Quais deles nós elegemos? Então a gente vai perceber que existe uma distância, um abismo muito grande entre aquilo que, como você comentou, teoricamente a gente diz acreditar e seguir, e a nossa prática. Então o que nós precisamos é transformar o nosso discurso em prática. É o principal problema que a gente encontra na sociedade. Uma hipocrisia muito grande. A gente declama um discurso, adere a uma moral, digamos, no nosso caso aqui do Brasil, eminentemente, preponderantemente cristã, mas na prática os valores que a gente elege para nortear a nossa conduta não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com essa moral ou essa ética cristã que a gente diz seguir. Pois é, e você sabe que quando você falou na ética cristã, né, o principal mandamento, a gente estava conversando, você falou nos 10 mandamentos lá do Antigo Testamento. E Jesus deu 2 mandamentos apenas. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o próximo. E aí aí dá para entender um pouco mais bem daquilo que você comentou há pouco, né? Que nós devemos fazer. Quando eu amo o próximo, tenho respeito ao próximo, eu não vou vender carne com problema, eu não vou fazer leis que prejudicam, eu não vou roubar o horário público, quer dizer, é muito simples, mas talvez simples no seu entendimento, mas talvez complicado na sua execução, não é mesmo? É simples, mas não é fácil. Pois é. Não é mesmo? Porque a pessoa vai alegar, mas todos os outros fazem, se eu não fizer, eu vou ter prejuízo, o meu faturamento vai ser muito menor, eu não vou conseguir me manter no mercado. Então, todas as pessoas têm justificativa. Se você for perguntar para todos os políticos, para todos os empresários, todos eles vão acreditar que eles têm um motivo muito justo para fazer o que fizeram. Né? Justo, então, nós criamos um paradigma, uma visão de mundo, onde a gente passou a acreditar que se não trapacearmos, se não de alguma forma enganarmos, nós não seremos bem-sucedidos. Criou-se essa mentalidade e agora para sair dela não está sendo fácil. É verdade. Porque a gente passa a viver dentro dessa visão de mundo que é extremamente limitada, mesquinha, né, totalmente egocêntrica e que no final das contas quem acaba pagando o preço somos nós mesmos. Então
eu vejo muita gente ficando com dó dos empresários, né, por causa desse problema da carne. Imagina, estão perdendo aí milhões nas exportações, o Brasil está perdendo, pessoas estão perdendo o emprego. Ora, se isso for o preço para a gente ter uma sociedade melhor amanhã para os nossos filhos, se esse for o preço para a gente começar a mudar esse paradigma, né, tão nefasto para a nossa sociedade e para o mundo de forma geral, se esse for o preço para a gente viver com mais harmonia, com mais honestidade, com mais respeito pelo próximo a partir de agora, é um preço que eu acho ainda muito baixo, né? E a gente tem que pensar, em primeiro lugar, no exemplo que nós estamos dando para todo mundo, né? Se eu tenho poder econômico nas mãos, se eu tenho poder político nas mãos, o meu exemplo pesa muito mais que o exemplo do seu Zé ali, que ganha o salário mínimo, né? Então a minha responsabilidade dentro da sociedade, com o exemplo que eu estou dando, é muito mais pesado, muito mais grave, né? Não que justifique o comportamento dos outros, mas a gente tende muito a cair nessa questão da justificação, né? É o meio ambiente, são as circunstâncias que levaram ele a roubar, a enganar, a trapacear, ele não tinha escolha. Não, sempre há uma escolha. Isso é o que a gente precisa compreender e é o que a filosofia traz para nós. Não adianta vocês justificar, é o meu DNA, é o meu instinto, tá no meu instinto do DNA do homem primitivo dentro de mim, ser assim ou ser assado. Não adianta a gente querer escapar por essa saída aí, é uma falsa saída, né? Sempre há uma escolha. Mas não tenha dúvida, né? E tem aquela história, né? Às vezes o remédio tem que ser amargo para curar a doença, né? Ninguém gosta muito, mas às vezes tomamos uns remédios aí para se curar que ninguém quer. Ô, Silvio, a gente fala muito dos outros, sobre o, né? Sempre dos outros, né? Dele não ser ético ou não, mas quando a gente olha para nós, quando a gente compra, por exemplo, um produto falsificado, quando a gente diz pro nosso filho ou para a secretária, né, eu não estou, diga que eu não estou, tal. A gente também tem alguns momentos na nossa vida que a gente não é nada ético, né? Mas a gente, por considerar pequeno, a gente não dá muita importância a esses atos. É aí que mora o perigo, não é não? Exatamente. Existe um ditado muito famoso, né, que acho que acredito todo mundo conheça. Ele diz mais ou menos assim: o diabo mora no detalhe. A gente tropeça, não é na pedra grande, não é no rochedo grande, a gente tropeça nas pedrinhas no caminho. Se a gente começar a prestar atenção nos detalhes, a gente muda, a gente faz mudanças extraordinárias na nossa vida e na sociedade. Depois a gente vai, nossa, como mudou, mas como que foi isso? Foi cuidando dos detalhes. Então não adianta a gente olhar para Brasília, porque a mídia, ela é um amplificador, né? A mídia de massa, ela vai mostrar para nós, por exemplo, o escândalo da carne, uma coisa assim grotesca, gigantesca, que aliás até, a gente sabe que é até maior do que a mídia mostrou até agora. Então a gente fica focado, preocupado com a pedra grande, jogamos os holofotes nas pedras grandes e não prestamos atenção nessas pequenas ações que nós mesmos incorremos no nosso dia a dia e que vão fazer toda a diferença no final, porque elas vão condicionar a forma como nós escolhemos os nossos representantes. Sem a gente perceber, a gente vai acabar refletindo, se identificando com políticos que espelhem esses comportamentos. Então é uma coisa muito da gente prestar atenção nos detalhes. Silvio, para a gente finalizar a nossa entrevista, você tem esperança no Brasil melhor, num Brasil onde a gente, como você mesmo disse, né, talvez não na nossa geração, mas na geração dos nossos filhos, do nosso neto, um Brasil um pouco melhor do que nós estamos vendo hoje? Olha, eu me considero um idealista, um utópico, ou seja, eu acredito que nós vamos mudar, vamos melhorar, mas eu não acredito que isso aconteça de uma forma generalizada. Eu creio que as mudanças vêm pelas pessoas, pelos indivíduos, pela ação desses indivíduos. Existe uma frase muito interessante de uma antropóloga, a Margaret Mead. Ela fez estudos de várias sociedades, sociedades ditas primitivas, enfim, é uma antropóloga muito famosa, e ela disse uma frase: as grandes mudanças, as grandes revoluções que a gente vê na sociedade nunca vêm pelo movimento das massas, sempre vêm pelo trabalho de minorias, de grupos pequenos de pessoas que sempre fizeram a diferença. Então não adianta a gente cair nesse fatalismo ou pessimismo e dizer: a maioria das pessoas não está nem aí,
a maioria não faz mesmo, por que eu vou fazer? Essa mentalidade nossa tem que mudar. A gente tem que entender que as grandes mudanças na sociedade, elas partem dos indivíduos, da mudança de comportamento, de uma pequena massa crítica de pessoas. Essas mudam a sociedade. É isso aí. Se você quer, se não me engano, a frase é de Gandhi, né? Que diz assim, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Tá aí há tanto tempo, né? E olha, ele não era cristão, não, era hindu. E até há uma outra frase de Gandhi que ele diz assim, eu não acredito muito no cristão, né, mas acredito mais no Cristo deles, né? Ele dizia, embora não tendo a fé cristã, ele reconhecia que Jesus Cristo tinha uns atos muito bacanas. O problema é uma frase dessas de Facebook, né? O problema do cristianismo não é o líder deles, mas é o fã-clube. Acho essa frase fantástica, né? O povo que faz umas coisas terríveis. Silvio, muito obrigado, viu? É sempre um prazer receber você aqui. Você que é ouvinte da Top FM, sempre de noite, né, Daniel? De noite que os boletins, que pensando melhor do Silvio sempre é aqui transmitido pela Top FM, onde você traz aí sempre boas reflexões, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Fica aqui o seu bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos, uma ótima semana e desejo que todos reflitam nisso que a gente comentou aqui, né, que faz parte da nossa realidade do dia a dia. Então, espero que essas reflexões tenham trazido um pouco de luz sobre o assunto. E se alguém tiver alguma dúvida, manda um e-mail para nós, né? Manda que a gente... Oficina de Filosofia 1 @gmail.com. E também pelo WhatsApp da Top, né? O 99882-1013. Pode mandar, a gente que tem o contato com o Silvio, ele responde para você. Silvio, mais uma vez, obrigado.